Vamos lá, galera. Esse é o momento para a gente fazer... Ó, é o momento que nós estamos aqui para vocês, é claro, óbvio. Porém, contudo, todavia, a gente não gostaria que você estivesse nesse momento. Mas, se você está, a gente também está, né, professor? E agora é o momento de a gente fazer essa nossa aula de revisão para a recuperação. Então, galera, fica atento aí. A gente vai pegar os principais itens que você já sabe o assunto aí. Vamos só sanar as dúvidas, porque daqui a pouco, quando a gente finalizar, você vai receber a sua prova para realizar a recuperação. Nada e, ó, de tremorão, vai dar tranquilidade. tudo certo, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Aumenta aí para nós, diretor. Tchau! Gente, o que a gente selecionou para vocês aqui na revisão da unidade 3, tá? Que é o manejo reprodutivo, nós selecionamos aí, ó, a estruticultura, que é a criação de avestruzes, piscicultura, parte 2, as aves, né, aviculturas, manejos, a suinocultura, creche e terminação. E aí a gente, esses são, cadê? Os enfoques para recuperação, tá bom? Vamos então para a aula 34.1, onde nós falamos sobre os avestruzes, né? Essas aves de grande porte, aves ratitas, em que nós vimos que a questão da reprodução são animais que você não consegue fazer o manejo, né, professor? Reprodutivo, assim, você não consegue controlar. Nas aves, na maioria, pega todas. Mas Todas é assim, o avestruz é muito importante para que você tenha a capacidade de realizar manejo, deixe os filhotes próximos aos adultos. Senão eles voltam ao estado natural, porque tem 3 estados, né? O natural, o cativo e o criado. O criado, você tem uma possibilidade de fazer manejo com ele. E para que ocorra isso com os bebezinhos, os filhotes, tem que estar próximo. Senão ele volta ao estado natural. Né? Perfeito. Essas aves são polígamas, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento, apresentam comportamentos agressivos neste período e características perceptíveis como... Nos machos, o bico e porção anterior das pernas ficam com a coloração avermelhada, como vocês estão vendo ali, e emitem fortes sons pelo acúmulo de ar no esôfago, tá? Olha lá, dão uns berrinhos, né? Isso. A postura de ovos feitas pela fêmea pode chegar de 60 ovos ao ano, porém apenas cerca de 20 são viáveis. Mas, gente, isso aí, ó, quando está na questão natural. Se você está numa questão que você tem uma situação de manejo, você consegue 60 ovos, tá? Um fato curioso quanto à incubação é porque você não vai deixar a ave chocar esses ovos. Então você vai sempre recolher esses ovos para colocar numa incubadora. Perfeito? Perfeito. Sendo também que o macho é responsável pela incubação dos ovos. Isso é no estado natural. No estado de sistema de criação isso não vai acontecer. O período de incubação ocorre há 6 semanas, ou seja, 45 dias, enquanto os filhotes nascem, cobertos apenas com uma plumagem, tá? Geralmente leva 2 horas para se livrar totalmente da casca. E isso é no estado natural. Então, o que é importante aqui é o tempo de chocar, que é muito semelhante ao processo artificial, e que você tem que estar atento a esse período, porque há necessidade de você auxiliar nessa retirada da casca do animal, tá bom? Tá bom! O sistema de reprodução dos avestruzes ele pode ser, como nós falamos, ó, extensivo, semi-intensivo e intensivo, tá? O manejo alimentar. Quanto comem gramíneas? Eles comem de tudo assim, tem que tomar muito cuidado, né? Isso não tem problema, mas com a ingestão de pedras também. Então, tem que tomar muito cuidado no ambiente, no piquete onde eles se encontram, tá? A formação de flora bacteriana no trato digestivo. Essas aves destacam-se também por conseguirem ficar sem beber água por um bom tempo. Então, elas são bem resistentes, elas são bem rústicas no período de escassez de água. Mesmo em criatórios intensivos, onde os animais ficam confinados em piquetes, com ração balanceada, o animal deve ingerir volumoso à base de capim de boa qualidade, como a gente está mostrando aqui. O volumoso pode ser oferecido na forma de capim para o animal pastar, que
que também diminui o estresse do animal, como capim picado no coxo, oferecido à vontade. E ali ele fica só se deliciando, né, prof? Então, com isso, vamos fazer uma revisão aí, um exercício para a gente fixar. Então, a primeira questão. O avestruz é uma ave polígama, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento. E com comportamento agressivo nesse período. O macho adquire mudanças visíveis no seu período pré-acasalamento. Quais são eles? O bico? Nos machos, o bico e a porção anterior das pernas ficam bem irrigadas, aí dá aquela coloração vermelha, né? E emitem fortes sons. E emitem fortes sons. E esses sons aí, né, vão acumular no ar do esôfago, tá? Isso a gente consegue ver essas mudanças. Let's go, let's go. Opa, top. Eu mexo ou tu mexe. Piscicultura parte 2, a reprodução desses animais e seu manejo. Tá? Nós falamos aqui da importância de fazer na reprodução artificial esse estímulo através desse hormônio, onde na fêmea serão aplicadas 2 doses e no macho uma dose única, sendo que essa primeira dose no macho vai ser aplicado concomitantemente, né? Concomitantemente à segunda da fêmea, tá bom? Para estimular, então, essa liberação e produção desses... E sempre dá um clique aí, ó. Nessa imagem, na extrusão da outra. E a do macho, olha isso. O que a gente vai enfatizar? Volta. A da fêmea é no ventre. Começa 2 dedos acima das nadadeiras peitorais para a cauda. É assim que tu faz a extrusão. Massagear, para sair as células germinativas das fêmeas. E a do macho é na parte lateral, já não é na ventral, para a extrusão dos espermatozoides. Pronto, vamos fazer uma atividade de... Sim, Vamos fazer uma atividade de... de fixação? Vamos, prof. Questão número 2 diz o seguinte: para a aquisição das células reprodutivas das matrizes na reprodução de peixes, é comum o processo de indução. Cite o nome do extrato utilizado nesse procedimento. Tranquilo. A. Extrato tireoide da carpa. B. Extrato hipofisário do lambari. C. Tireoide foi bom, parei para pensar. Extrato endócrino de tucunaré. Extrato linfático de salmão e extrato hipofisário de carpa. Qual é a alternativa correta? Letra E. O extrato que a gente encontra aí no mercado, né, que a gente consegue, mas também tem aqui na nossa região, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima, que é a avicultura, manejo, alimentação e manejo sanitário. Então, nós vimos aí a questão do manejo do bebedouro nas fases iniciais. Então, galerinha, sempre lembrando aí, todo o manejo de bebedouro e comedouro, eles vêm de acordo com as fases de desenvolvimento dos animais. Lembrando, o que a gente tem que lembrar dessa primeira fase, professor? A altura do bebedouro, nós estamos vendo aí o snipper. Então, você tem que acompanhar, ter essa bandeja reparadora, ela é temporária, tá? Depois ela é retirada. E qual é o ângulo, professor? De 45, dá um clique, tá? 45, volta, não tem. De 45 a fase de 35, 75 a 80. Então vai ficar acima do dorso, tá? E agora, acima do dorso. O dorso é aqui, a parte aqui do animal. A fase que vai desenvolvendo. E a do comedouro, a altura do papo. Que vai ficar suspenso. Isso que vai sair do chão, o comedouro vai ficar suspenso, a altura do papo da ave. Isso que tem que enfatizar. E aí o ciclo tem que ser aumentado gradativamente a partir do 2º dia, tá? Na grande maioria nós temos 4 ciclos e cada ciclo tem de 25 a 50 animais. E não esquecendo de fazer no primeiro dia até a 6ª semana o processo de debicagem. Isso favorece que o animal não escolha a ração, então ele come uma ração homogênea, para não ficar pegando os grãos maiores, e isso evita de quando ocasionar algum estresse, eles não fiquem bicando um no outro, causando ferimento, que pode proporcionar o
canibalismo. Então, aumentar, evitar ou reduzir o canibalismo, evitar que escolham partículas maiores da ração, minimiza os efeitos de hierarquia do lote, porque isso tem nos animais, e melhora a variabilidade do plantel. Perfeito, tadinha dessa ave. Né? Olha, olha o estado disso. Que horror. Segunda fase de recria, de 7 semanas à 17ª semana de idade. Desenvolvimento, você tem que acompanhar todo esse crescimento, né? E esse crescimento dentro desses ambientes ali, seja no círculo, para você ir tirando a questão ali do... Eles vão beber água, como é? Bebedouro e comedouro. O bebedouro e o comedouro. Tem a bandejinha, o snipper. O snip, em relação à altura para onde eles vão beber água e para onde eles vão se alimentar de acordo com esse desenvolvimento. Nessa fase é realizada as pesagens semanalmente durante toda a fase. Exatamente. Deve-se definir um dia e realizar sempre no mesmo horário. Então, toda semana você vai lá e pesa o bichinho para ver como é que ele está se desenvolvendo. E aí, a gente tem mais uma pergunta, né, professor? Vamos lá. What the question? O procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Esquematize, identificando o procedimento de debicagem. Let's go. Primeira fase. É realizada entre a 7ª até o 10º dia de idade. Essa fase, pessoal, a gente tira 1/4 do bico inferior e depois 1/3 do bico superior. Na segunda fase, é até a 10ª semana. Você tira 2/3. Só que nós vamos falar uma coisa, professor, às vezes não há necessidade de fazer a segunda. Perfeito. Às vezes. Grande maioria, de que a gente faz isso? Abre de corte. Não está perguntando isso, professor. Eu sei que não está perguntando, mas a informação, né? Não é muita coisa. Então, sempre a gente, só para enfatizar, pessoal, são 2 fases, mas nem sempre a gente faz a segunda. E qual tipo de produção a gente faz isso? De corte. Muitas vezes não é feito na postura, tá bom? Mas se quiser fazer, pode, não tem problema algum. É mais utilizado na de corte. Ok, professor. Vamos então para a suinocultura, creche, terminação. Quando vai falando de abelha aí de pouco, mano. Essa é a última revisão para a nossa recuperação. Então vamos lá? Galera, vou terminar. Vamos ficar aqui, professor? Vou enrolar um pouquinho, conversar com eles para ver se segura eles mais um pouco a gente. Então vamos ver desmame aqui, ó. O que nós vimos, nós estamos igual a esse daqui, ó. Olha o olhar dele, tá vendo? De onde me virar outras turmas? Vamos lá, pessoal. 21º e 28º dia são as mudanças para a creche. E aí nós temos que observar uma coisa, o quê? Isso é importante? É importante. Por que é importante, professor? É o fluxo, meus queridos. O que significa essa questão de maximização, número de leitão, maternidade ao ano? É assim, é um fluxo. Exemplo, quando você vai tirar os bebezinhos da mãe e botar na creche, as mães vão sair da maternidade, essa maternidade vai ficar um tempo aí de descanso, tem a limpeza. E daqui a pouco volta outras fêmeas para poder fazer na maternidade a cria. Então depois, quem foi para a creche tem que sair para a terminação. Quem foi para a terminação vai para a engorda. Então tem que manter esse fluxo, a gente chama de maximização. O trato reprodutivo das fêmeas já estão prontos para outra gestação, né? Maior aproveitamento das instalações e também as secreções das enzimas dos leitões. Tem que fazer o processo de higienização para melhor equalização e também, se tiver algum histórico de doença, algum histórico de infecção nas instalações, tem tempo de fazer o processo de higienização. Tá bom, prof. Então, na creche, nós temos que observar o controle da temperatura, para que o animal não deixe de produzir todo o material para se aquecer. Ele tem que produzir energia, o processo metabólico para a produção de carne. Equalização do lote, colocar animais de pesos iguais quando você for separar. Porque o que a gente está pensando? Cara, eu tenho 10 fêmeas, ou eu tenho 15 fêmeas parindo, e cada fêmea me dá de 7 a 10 leitões. Tem fêmea que dá 12 leitões, então é muito grande o número desses lotes aí.
Monitoramento dos animais nos primeiros dias. Em caso de surto de diarreia, suspende o que é a ração. Isso acontece por quê, professor? Muitas vezes manejo mal feito. Ou então, na hora que você está trocando a ração, porque uma coisa é ração de amamentação, outra coisa é ração. Tem 3 rações diferentes. Temperatura. Ai, ai. Ah, professor, que pituíba é essa? Lembra, meus queridos? Na maternidade, na creche, é tudo fechadinho, não é aberto não. Então, nós temos uma temperatura que é controlada durante os tempos, de 28 graus a 30 graus aos 35 dias. Quando você chega lá, nos 35 para 42, 43 para 50, você vai fazendo o quê? Você vai controlando essa temperatura até que eles estejam dispostos, até que eles estejam em condições para fazer a transferência para o processo de terminação. E na terminação, não vai ter mais o aquecedor, o comedor agora não é mais disponível para todos, é em coxo. Eles vão ficar em números maiores, eles já são animais que estão em um determinado desenvolvimento, aí a temperatura fixa, dependendo do local, e o controle agora isso é feito por cortinas, tá? Manter a limpeza dessas baias e as condições de utilização para engorda. Lembra, o alojamento deles é a categoria por peso, homogeneização desses animais. Cara, é muito 10. Vamos fazer uma atividade de fixação? Vambora! Então, olha só. Na creche, após o desmame, é muito importante realizarmos algumas observações referentes aos cuidados com os filhotes. Cite as observações que devemos ter nesse período. Olha só, meus queridos. Controle da temperatura, equalização dos lotes, monitoramento dos animais nos primeiros dias e, em caso de surto de diarreia, suspender a ração. Vou falar só uma coisa aqui. Muito importante. Tá vendo isso aqui? Controle da temperatura. Lembra? Nós temos o escamoteador. Controle da temperatura tem que evitar que esse animal deixe de produzir material para desenvolver o filhotinho quando ele está mamando, para poder se aquecer. Isso pode dar uma queda no desenvolvimento dele. O que é equalização do lote? Equalização do lote é o quê? Você tem que trocar. Tem que pensar uma coisa aí, ó. Você pega, dá um banho deles de uma solução de criolina e aí você coloca, esse aqui é a mãe, esse aqui é a outra, não é? Então, o que tem que fazer? Você troca os filhotinhos e quando você troca os filhotinhos, ficam tudo homogêneo, fazendo pose. E o monitoramento? O monitoramento desses animais, pessoal, é porque ao passo que você está próximo a tratar ele da mãe para ficar para a creche, ele vai começar a comer o quê? Ração. Então, você vai introduzir uma ração de desmame e ele vai deixar aos poucos de comer, tomar o leite e comer mais a ração. Isso tem que ser introduzido aos poucos, porque o bichinho come ração no seco. É igual comer farinha no seco, então tem que tomar cuidado para que ele não tenha não tem quando... lá vai o Jefferson com seus paralelos. A mãe tá dando mamar, não tá? Aí quando a mãe dá mamar, antes de ir para a comida, faz o quê? Papinha. Então sai do líquido para a fase pastosa, depois a fase sólida. Tem que tomar cuidado porque gradativamente pode dar uma diarreia. E quando a gente pensa, não no humano, mas pensa no animal, deu diarreia, desidratação. Deu desidratação, qualquer doença oportunista pode aparecer e aí provocar uma perca de quê? Produtividade. Para nós, meus queridos. Isso aí, galera. Aperta aí. Tá? Meu Deus! Gostei! Diretor! Nosso diretor! Arrasou, gente! Querido, e a gente tá muito feliz. Foi muito bom estar aqui com vocês. Galera, agora é a hora que vocês vão fazer a avaliação de recuperação. Boa sorte, um excelente exame para vocês. Até a próxima. Tatá e eu aqui. A gente se despede aqui 2022 de vocês, mas a gente se vê lá onde? Segundão. Tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, gente. Tchau.